Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma programação aqui direto da BNews TV, a web TV do site bnews.com.br. Sou Rafael Albuquerque e hoje a gente estreia com o pé direito o programa Por Dentro da COP30. Aqui a gente vai trazer personalidades, autoridades, pessoas do poder público, das empresas, de associações, para falar sobre a realização da COP30 no Brasil, lá no Pará, em Belém, e relacionar esse tema que é tão importante para a sociedade com o tema da sustentabilidade do meio ambiente, que também é um tema que a gente trabalha muito no mês de junho aqui, em decorrência do projeto Junho Verde. E hoje eu recebo o Wilson Andrade, ele é diretor executivo da ABAF, Associação Baiana das Empresas de Base Florestal. Wilson, seja bem-vindo aqui ao BNews, ao programa Por Dentro da COP. Muito obrigado, Rafael. É um prazer. Realmente o tema é muito importante. Todos nós estamos envolvidos nisso e nós estamos à disposição para conversar sobre o assunto. Primeiro vamos falar sobre a associação, né? Quais são as empresas que a associação representa e qual a importância desse conjunto de empresas associadas para a nossa economia e para a sociedade? A ABAF reúne desde 2004 todas as empresas que produzem ou consomem madeira e seus fornecedores de produto, como maquinário, equipamento, transporte, etc. Nós temos aí 25 grandes empresas associadas e temos mais 300 plantadores que se filiam também nas nossas centrais, nas áreas de produção na Bahia. Nós temos aí 4 áreas de produção, uma fica no sul, extremo sul, a outra no litoral norte, que vai de Alagoinhas a Sergipe. Vitória da Conquista é outra região e o quarto lugar é do oeste da Bahia, que usa a madeira para processar os grãos que são produzidos. São 11 milhões de toneladas de grão que o oeste produz e tudo isso precisa passar por um aquecimento para baixar a umidade e o produto ficar mais resistente até ser consumido ou processado. Então esse é o caminho. Nós então representamos também muito o pequeno e médio produtor. A nossa taxa de crescimento da participação do pequeno e médio chega a 10% ao ano. 22% da madeira da Bahia já é produzida por pequenos e médios produtores, estimulado pelas empresas maiores. Mas nós temos empresas como a Suzano, Veracel, Bracel, Ferbasa, de diferentes segmentos que nós temos a responsabilidade de atender a demanda deles por madeira. Então, a construção civil vai crescer. Sim. Nós, sem dúvida nenhuma, ele precisa da madeira e nós produzimos essa madeira para colocar no mercado. Celulose e papel cresceu muito, principalmente depois da crise da Covid, com o delivery, com caixas, com embalagens em geral. E mais fardamento de hospitais, fraldas, etc., toalhas, lençóis, etc. Então nós temos aí um mercado grande para atender, além do mercado de minério, as empresas de mineração, as empresas do oeste da Bahia com os grãos, a construção civil. São 7 segmentos no total que a gente tem essa responsabilidade de atender. Ao mesmo tempo, a gente se beneficia da alavancagem do crescimento deles. Por isso eu costumo dizer que não há outro segmento setorial da economia da Bahia que vai crescer mais do que as florestas plantadas, porque tem aí todo o suporte desses outros segmentos. Então essa é a nossa visão, nos preocupa muito o futuro e nossa atividade, sem dúvida nenhuma, faz parte da solução do problema climático que vamos discutir na COP30 em Belém no final desse ano. E isso é de suma importância para todos nós. Só que nós já estamos bem avançados nessa área. Nós temos aí vantagens ambientais, sociais e econômicas muito importantes. Sim. Nós estamos no interior do estado, onde o emprego vale dobrado. Nós temos uma política
de plantar somente em áreas degradadas. A Bahia tem cerca de 8 milhões de hectares de terras degradadas, abandonadas, com diversos graus de degradabilidade, e a gente planta para recuperar essas áreas. Isso ajuda o governo brasileiro a cumprir as suas promessas, seus compromissos declarados nas COPs passadas e que vão ser melhorados como exemplo nessa COP de Belém agora no final do ano. Agora, Wilson, a base florestal certamente está na agenda da COP30. Né? O que é que deve sair de lá depois dessas discussões, desses debates e que deve interferir diretamente no setor? Nós esperamos que haja tanto sucesso como houve na COP de Paris, 5 anos atrás. É importante definir o mercado de carbono, fazê-lo funcionar. E a sugestão que nós temos e estamos levando para lá é de que é preciso usar o modelo do mercado de capitais. Você compra ação, vende ação de empresa diferente, e no mercado de carbono será a mesma coisa. Isso tem 2 mercados diferentes. O mercado livre privado de empresa para empresa, onde quem tem reservas, quem tem crédito de carbono, coloca a venda diretamente para outra empresa. E tem um mercado que se chama regulado, que esse é controlado pelo governo e pelas instituições que trabalham no setor. Então, se eu cumpro a minha obrigação com o Código Florestal Brasileiro, Sim, de preservação de 20% da minha área, da minha fazenda, aqui na Bahia e em outras regiões, no Cerrado 35%, na Amazônia essa área de proteção é 80%. Se eu preservo mais do que isso, é a coisa de uma maneira muito objetiva e simples, eu tenho direito a crédito de carbono. E as empresas que não têm, porque elas emitem mais carbono do que absorvem nos seus processos produtivos, elas têm que compensar isso. elas compram esse crédito. E para compensar, comprando os créditos e tal. Mas esse mercado deve avançar bastante na COP30. Acho que o Brasil está se preparando para mostrar exemplos de condução ambiental e nós temos fé nisso. E o nosso setor está aí para ajudar, participando das reuniões, das organizações, da estruturação de Sim. como será essa COP e o que é que o Brasil vai levar para mostrar como um posicionamento de um país que tem toda a condição de ser o protagonista mundial de meio ambiente. Ninguém tem 65% do solo nacional preservado como nós temos. 65%. Ninguém tem um código florestal que obriga, e isso tem sido cumprido até então, e deve ser no futuro mais ainda, que o fazendeiro preserve uma área e tome conta dela. E se algo acontecer naquela área, nós vamos ter que recuperar essa área, o próprio fazendeiro tem a responsabilidade, se houver um acidente, um incêndio ou um desmatamento nessa área de reserva legal, ele é obrigado a recuperar toda a área e mostrar de novo ao governo que o compromisso está sendo cumprido. Da mesma forma que o Brasil tem que mostrar que está cumprindo o seu acordo e as promessas feitas durante as COPs e pode, pela liderança que tem, pela possibilidade do volume de biodiversidade que nós temos, pelo volume de água, nós temos 12, 13% da água doce do mundo. Então nós somos um exemplo, na verdade. Logicamente que acontecem certas ilegalidades, principalmente na Amazônia, que são muito conhecidas e faladas, mas tudo isso tem que se corrigir, tem que avançar nesse processo, seja por mineração irregular, seja por extração de madeira de forma irregular. Isso precisa acabar porque isso mancha a posição brilhante que o Brasil tem no mundo com isso. Você falou aí sobre esse mercado de carbono que deve se fortalecer
mais ainda depois da COP, eu estava lendo aqui no material de vocês do estoque de carbono, né? Que chega a 4,9 bilhões no estoque. O Brasil tem hoje 10 milhões e meio de hectares de eucalipto, pinos e outras madeiras. A gente chama área de produção. Sim. Madeira que eu planto, colho, nós não cortamos madeira, nós colhemos planta já a com madeira. devido fim, né? Como planta batata, como Sim. planta soja e tal. Nós estamos preparados para isso e isso funciona positivamente. Nessas 10 milhões e 500 mil hectares que o setor tem no Brasil, nós temos 6 milhões e meio de áreas preservadas nativas de propriedade das empresas. Então eu tenho, para cada hectare de produção, eu tenho 1 hectare de floresta nativa preservada. E o objetivo do setor, a meta do setor é chegar a 1 para 1. Sim. Se eu tenho 10 milhões de hectares, eu vou trabalhar para ter 10 milhões de área preservada. Algumas empresas já chegaram a isso. As outras estão crescendo. A média dá 0,7 hectare por cada hectare de produção. Isso tudo é absorção de carbono. E no Brasil nós absorvemos 4 bilhões e 600 milhões de toneladas equivalente a carbono. Isso você fala, gente, o setor como um todo. O setor todo. Isso significa 2 vezes as emissões do país, do Brasil como um todo. Então é muito significativo, nós somos um exemplo, na verdade, de proteção ambiental. Nós temos o cuidado, por exemplo, de plantar nossas áreas industriais misturada, somada com a mata nativa. Nós fazemos o que chamamos de mosaicos. Há uma mistura, há uma relação forte entre a mata nativa e as áreas de plantação de florestas produtivas. Sim. Isso combina bem e tem trabalhado de forma a preservar a biodiversidade, os animais, as florestas, a fauna e a flora como um todo em diversas regiões. E, além do que nós fazemos ainda, que é positivo, que é estocar o carbono não só durante o crescimento da planta, da nossa árvore, sim, mas também no produto final. Uma mesa, uma porta, uma janela, tudo que é feito em madeira tem cerca de metade por cento de carbono. E isso dura durante muitos anos, além do estoque feito para a preservação durante o crescimento da madeira. Enfim, são vantagens ambientais que nos dá a possibilidade. Portanto, nós estamos ansiosos por esse crédito de carbono que vai fazer com que mais empresas façam adesão ao pacto e aos compromissos brasileiros lá fora. O governo não planta árvore, o governo vai estimular e transferir essa responsabilidade para o empresariado, para o prefeito do município ou para a empresa de uma maneira geral. Sim. Mas isso tem e precisa ser cumprido e é vantajoso para o equilíbrio que nós precisamos do aquecimento global. Agora, Wilson, outro assunto importante quando a gente fala é em relação a novas áreas, né, para plantio. Como é que está o Brasil nesse sentido? Existem novas áreas? 80 milhões de hectares no Brasil têm estado de degradação não conveniente. E essas áreas precisam ser recuperadas de acordo com os compromissos brasileiros em cada uma dessas COPs, que vai ser ampliado na COP 30 agora. A Bahia tem, desse total, cerca de 10%, ou seja, 8 milhões de hectares de terras que precisam ser recuperadas de acordo com os compromissos brasileiros e com as vantagens de meio ambiente. E tudo isso pode ser feito com uma contribuição expressiva do setor de florestas plantadas. Nós só plantamos em área degradada.
nós recuperamos áreas, além do cuidado que temos na produção e na condição de manter essas florestas, seja ela de produção ou nativa. Tem um dado importante aqui, que é o Plano Nacional de Florestas Plantadas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prevê o aumento de 4 milhões de hectares em áreas antropizadas. O que seria isso? Áreas degradadas que não têm utilização hoje, elas foram pastos ou outra atividade que não estão ativas mais. Entendi. E essas áreas têm uma tendência à desertificação, se não forem recuperadas. E você recuperando essas áreas, como o nosso setor permite que se faça, você está trazendo uma contribuição expressiva para o cumprimento das metas brasileiras e para a melhoria do meio ambiente como um todo. Agora, Wilson, nesse mercado que tende a expandir, a crescer com relação ao carbono, a esses créditos, como fazer para regular também, né? Questão de demanda, de oferta e de preço. Pois é, e há um processo, há toda uma hierarquia, é por isso que eu recomendo com quem converso, que nós precisamos da expertise, da experiência do mercado de capitais, pelo volume que operam, pela segurança que as bolsas de valores e ações empresariais e de outros títulos de crédito funcionam. Nós precisamos também ter dessa agilidade. E o sistema hoje funciona, mesmo no mercado privado, com boa segurança. Nós estamos, todas essas áreas, todos esses benefícios que eu alego ter para gerar crédito de carbono, eles são controlados e fiscalizados por instituições internacionais e nacionais. Então, se eu digo que eu estou preservando mais do que o 20% que eu sou obrigado a fazer, eu tenho que provar isso, mostrar isso e dar continuidade a isso. A BAF tem um programa pioneiro no Brasil, muito interessante, que é de compensação de eventos que acontecem na Bahia, das entidades empresariais, do governo como um todo. Nós calculamos quanto carbono um congresso no centro de convenções gera, desde o consumo de água maior, o consumo de energia, a parte de descarte de materiais, de lixo, copo, garrafa e tal. Nós calculamos quantas emissões, quanto carbono foi emitido e nós promovemos com empresas especializadas o cálculo disso, de quantas árvores são necessárias plantadas para que isso compense a emissão daquele evento. Então, trabalhamos muito com a Federação das Indústrias, a Federação da Agricultura e a iniciativa privada como um todo. E temos também uma participação ativa junto ao governo municipal, estadual. Nós hoje já plantamos alguma coisa como 16 mil árvores aqui na nossa região de Salvador, dentro desse programa de compensação de carbono. Isso é um exemplo. Por exemplo, você vê algumas companhias aéreas, quando vende o bilhete, ela está lhe ofertando que você compense o carbono que você vai gerar com a sua viagem e tal. E quem gera carbono somos todos nós. Ao acordar, ao escovar o dente, ao tomar o banho, você tem durante todo o dia, ao ingerir um alimento, você gera carbono e é preciso estudar quem vai compensar esse carbono, porque o excesso desse carbono está trazendo um aquecimento maior do que o previsto anteriormente. E se o aquecimento continuar, nós vamos ter catástrofe, problemas de chuvas num lugar, seca no outro, e isso não é conveniente para ninguém. O mundo tem que estar seguro, nós temos todo que construir um mundo melhor, mais verde, descarbonizado, para os nossos descendentes e todo o mundo como um todo. E aí entra a importância também do papel individual de cada um, porque a gente cobra muito ao poder público, às empresas, aos gestores, mas acho que cada um tem também o seu papel individual nisso tudo. Mas nessa cadeia, Wilson, que você citou aí do carbono, qual a importância da economia circular nisso?
Muito, total. Por exemplo, as empresas de celulose aqui da Bahia, elas são autossuficientes, né? Praticamente, elas não dependem de energia da rede. Elas vendem parte da sua energia na rede para as companhias, as empresas de eletricidade, como a Coelba e como o Sistema Nacional. Eles compram esse excesso que as empresas já têm. Antigamente era o contrário, toda a energia vinha do Sistema Sim. Nacional. Água, a utilização de água. O que se gastava de água no passado para plantio de eucalipto para fazer papel era 8 vezes maior do que hoje. Essa água toda é reaproveitada e de toda a água que se capta num rio, numa lagoa, num poço para o processo industrial, ele volta para a natureza 95% da quantidade retirada, tratada e com melhores condições do que foi captada. Então isso é muito significativo. Tudo isso é muita tecnologia envolvida. Um investimento grande também, né? E nós temos também a possibilidade de trabalhar com essa tecnologia, chegar a uma produtividade que é recorde no mundo. Para você ter uma ideia, antigamente nós tínhamos uma produtividade por hectare ano, crescimento da madeira da floresta de 10 metros cúbicos por hectare ano. Hoje nós temos 40 metros cúbicos por hectare ano. Isso está acontecendo com o agro como um todo, mas o destaque nosso é do setor florestal, que cresce, essa produtividade é incrementada, é aumentada e nos dá condição de competitividade no mercado mundial. Por isso o Brasil é, por exemplo, o maior exportador de celulose do mundo. É o segundo maior produtor, mas é o primeiro exportador. E outros produtos que a gente tem condição de exportar também. Mas uma preocupação que nós temos é a inclusão do pequeno e médio produtor e do pequeno e médio processador de madeira nesse processo, dessa cadeia produtiva como um todo. Ok, Wilson, antes da gente finalizar, queria que você falasse mais um pouco da importância da realização dessa COP no Brasil, o que é que representa para o Brasil e para o setor aí de base florestal a realização dessa COP aqui. Eu acho que é um trabalho exaustivo de comprovação das nossas vantagens. É preciso trazer o ministro, o presidente, os líderes mundiais para conhecer a realidade da Amazônia, e a COP vai ser realizada lá. Nós temos 28 milhões de habitantes na Amazônia. Essas pessoas precisam ter ocupação, renda para sobreviver. Se ficar sem essa possibilidade, eles têm que derivar para uma atividade extrativista, irregular, de trabalhar com madeira de forma não convencional, não legal. E isso tudo tem que se mostrar, o esforço que o Brasil faz. E a Amazônia é o spotlight da vida, é o destaque que todo mundo olha pelo volume e pela quantidade de benefícios ambientais que traz, de preservação das matas, de chuva, de atração de chuvas, que controla o sistema de chuva, de pluviometria no Brasil como um todo. Então o que a gente quer é a possibilidade de que o Brasil mostre, amplie seus compromissos, que, como eu disse antes, vão ser transferidos para o empresariado, para os municípios, para as pessoas como um todo. Mostre essas vantagens, consolide isso e mostre o que está fazendo também para o combate da extração de madeira ou de mineração irregular na própria Amazônia. Mas vamos aproveitar também para mostrar cada setor, mostrar suas vantagens. A construção civil, o quanto vai reduzir de emissões.
O pessoal de mineração hoje, por exemplo, você com certeza ouviu falar do boi verde, o boi que come capim, que come no pasto. Agora se faz o aço verde, a gusa, os minerais como um todo, processados com madeira plantada para esse fim, com os cuidados ambientais que se tem. Tudo isso precisa ser mostrado para que o mundo reconheça que nós preservamos 65% do território nacional ainda como mata nativa e que isso ajuda o clima do mundo todo. E se eu tenho sobra, da mesma forma que um fazendeiro tem um excesso de benefício, ele deve receber por isso, o Brasil também deve receber. Então, os países que desflorestaram, os países que não tiveram cuidado para ter o que o Brasil tem hoje, dessa área imensa de área preservada no território nacional, eles devem, sem dúvida nenhuma, compensar. A cobertura, por exemplo, da Europa não passa de 10, 12%, se você somar a Europa toda. Cobertura nativa, natural e preservada junto com a área de produção. O Brasil tem 65%, então há uma diferença enorme. E isso dá uma contribuição para o mercado de carbono, para evitar o aquecimento solar, o aquecimento do planeta como um todo, e que deve ser compensado de várias formas. E o Brasil tem a defesa desses fundos que já foram criados, foram aprovados pelos países, mas está faltando os países depositar. E isso vai haver uma pressão grande nessa COP agora, nesse sentido. Você acha que os organismos internacionais e os outros países vão enxergar esse potencial do Brasil? Tem que chegar pelo que já acontece, os danos, que as mudanças climáticas que estão aí, elas não vêm não, elas estão aí. Quando você tem o transtorno e os prejuízos e o acidente do Rio Grande do Sul, quando você tem na Europa incêndios, nos Estados Unidos incêndios florestais, pelo calor, pelo verão mais rígido, isso significa aquecimento solar, aquecimento do planeta, e isso precisa mudar. Então depende de todos nós, das pessoas, dos municípios, do governo, e muito, muito, muito do setor produtivo que tem que dar o exemplo disso. Então é preciso que todos tenham essa responsabilidade, todos tenham uma visão, mas o setor florestal está pronto para mostrar a sua parte e as vantagens que oferece e, logicamente, que quer compensação por isso. Tá aí. Essa foi a primeira edição do programa Por Dentro da COP30. A gente, claro, vai dar continuidade semanalmente, toda quinta-feira, um episódio novo do programa. Hoje a gente teve a honra de bater um papo com o Wilson Andrade, diretor executivo da ABAF. Deixa um abraço para toda a turma da ABAF. Um beijo especial para Mariana Lisboa e também vamos trazer aqui outros representantes de outras associações, de empresas do setor e também do poder público para falar sobre esse tema tão importante que é a sustentabilidade, meio ambiente e COP30. Wilson, obrigado pela participação. Um abraço para você. Obrigado pela oportunidade, Rafael. A ABAF agradece. Valeu. Para você que chegou agora aí, a gente, claro, tem essa entrevista na íntegra no YouTube do site bnews.com.br, BNews TV, você coloca aí, e também a repercussão dela no site bnews.com.br. Tchau, tchau.